muita alegria, a gente fica um pouquinho nervoso, mas faz parte, né? Porque a gente começa a ouvir as pessoas falar de Deus, começa a ver e ouvir, porque a própria palavra diz para nós, a palavra é para ouvir. Bom, pode sentar, pode ficar sentado, porque você é rápido hoje também, não vou cansar vocês não, porque quando eu recebi, né, eu posso até falar esse chamado, eu olhei no meu celular e falei, não, eu olhei no meu celular, parei, pastor, e coloquei de volta, falei, não, acho que tem uma mensagem errada. Aí eu voltei, 2 dias depois eu olhei, falei, eu fui chamado. Aí eu, amém. Aí depois eu vi mesmo o pastor, ele tinha falado, não, pastor, eu vi depois de 2 dias, sempre eu ia. E esse é o chamado. Aleluia! E no momento que eu percebi que tinha muito tempo para poder estar estudando essa palavra, para poder, o que eu vou falar? E onde eu ia, o engraçado é que todo mundo falava. Os textos que eu lia, onde eu pegava alguma coisa na internet, eu procurava outras pessoas, conversava com as pessoas sobre o chamado, as pessoas, é fácil, o chamado é a coisa mais fácil, é mesmo, é? Simples. Fala sobre Jonas. E tudo que eu ia, eu falava, Jonas, calma aí, Jonas? Por que Jonas? Todos já conhecem a história de Jonas. Só que eu falei, não. E ali eu pedi direção a Deus, comecei a orar, e glória a Deus começou o propósito de 12 por 12. E já no primeiro dia eu vinha com esse propósito e falava, todo mundo está falando, a gente vê, mas todo mundo, como se diz, a palavra é a multidão, muitas das vezes não leva para o lugar errado. Não que a palavra de Jó seja uma palavra que não seja um chamado, mas quanto chamado não tem na Bíblia, sem ser de Jó. E Jó era bem preciso dominar uma palavra. E o Senhor falava assim, no momento que eu peguei e comecei a orar, o Senhor falava, você vai falar sobre o chamado. E cada dia eu vou acrescentar um pouco mais sobre o seu chamado, sobre o chamado que você fala para a pessoa. Porque você vai falar do chamado sobre pessoas cristãs. E quando a gente sabe que o cristão já conhece todas as histórias, a maioria das histórias da Bíblia, a gente diz, e agora? Muitas vezes a pessoa fala para Cristo é fácil, quero ver lá fora. Então Deus nos prepara, Deus nos mostra as palavras certas para que a gente venha poder chegar e falar. E esses dias começou, fui falando, cada um que vinha aqui falar uma coisa, Deus dava uma palavra. E eu falei, ai meu Deus, quando chegou ontem, eu saí, até comentando, pastor, eu saí daqui ontem cheio. E no momento, desses últimos 3 dias, na sexta-feira, sábado e domingo, 3 palavras você daqui do altar. Glória a Deus. E eu falei, Senhor, isso é para poder falar, ele falou, acrescenta sobre o chamado. Aleluia. E o engraçado é que, assim, glória a Deus pela vida da missionária Ana. No momento que ela estava falando aqui, Deus já falou, tá vendo, filha? Essa é a palavra. Sabe o que é a palavra? Quem prestou atenção na oração, e quando a missionária Ana estava aqui falando, ela deixou bem claro. Tem pessoas aqui que têm o chamado, mas muitas das vezes o chamado, as pessoas fazem o quê? Se esconde, não querem levar o chamado, fogem do chamado. E por isso que muitas pessoas você pega Jonas. Mas vamos lá. Eu sei que eu peguei umas coisas aqui, né? E muitas pessoas vão também sobre Mateus 22:14, que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Só que para você ter um chamado e você ser escolhido, tudo começa a partir do arrependimento. Porque você tem um chamado. Quando você vem, eu posso dizer por mim, vou falar por mim, quem eu era e quem eu sou hoje, quem me vê e fala o que pode. Aí eu falo para o Senhor, é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo. Eu não acreditava quando eu via, mas quando eu comecei a viver o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para vocês, que cada um é chamado diferente, a gente começa a sentir a mudança na nossa vida. Então o nosso passado fica para trás, a gente olha para o alto que é à frente. E todas as vezes, quando as pessoas te olham, ele vê uma mudança em você. E por isso que muitas das vezes, quando as pessoas falam, ó, Deus tem um chamado,
E muitos falam, ai, cruz, não, eu não, quero, não sei o quê. Gente, receba. Porque quando Deus fala com quem está aqui no altar, mas o homem falou, não é homem, eles estão sendo usados por Deus. A pessoa desceu, olhou para você e falou, Deus tem um chamado. Eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. E a gente vai lá, como eu falei, muitas pessoas pegam esse e dizem, não são chamados, mas pouco escolhido. Mas vamos ao que eu separei para falar de vocês. Para falar de cada um de vocês, que vocês possam guardar no coração, porque é aquilo que a gente fala. Aqui a gente está para se encher, para que a gente lá fora possa se esvaziar para as pessoas e voltar aqui e se encher novamente. O chamado de Deus inclui patriarca como Abraão, profeta como Moisés, Samuel, Jeremias, Isaías, líder como Noé e Gedeão, e até mesmo apóstolos como Paulo e André, além de mulheres como Ruth e Maria, mãe de Jesus. Estão vendo, gente? Se a gente for direto na Bíblia, não é só Jonas. E cada um deles fizeram o que o Deus queria. O Senhor foi lá, o separou, o chamou, e muitos, a gente já conhece a história do Jeremias, a gente conhece a história de Abraão, mas olha só, eu separei para poder falar para vocês, para que possa fortalecer cada um de vocês, e que a gente pega essa palavra. Por isso que o Senhor falou, sinceramente, pastor, Deus falava, não fala Jonas conhece, mas se refere a cada um de vocês, cada personagem da Bíblia. Vocês têm que falar, pai, eu estou que nem esse, e eu tenho que ser igual a ele, porque cada um personagem da Bíblia é um exemplo de vida para nós. É através dele que Deus mostra o caminho que nós temos que seguir. Abraão, a gente conhecendo, chamado para deixar sua terra e ir a uma terra desconhecida, tornando-se pai de uma grande geração. Gênesis 12. Conta para mim, por favor. Gênesis 12. Lá fala assim, olha, disse o Senhor a Abraão, disse o Senhor a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrasse. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoam, te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendita toda a família da terra. Glória a Deus. Partiu, pois, Abraão com os olhos ordenado o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Note aí, para você ver, quando Abraão recebeu esse chamado, ele não negou. Ele era de quê? De idade. E quantas as vezes Deus usa um profeta, que a gente pode dizer hoje que não está, ou pela boca se falando, um profeta e fala, ei, Deus tem algo na sua vida. É isso, velho. Porque a missionária acabou de falar. Se Deus lançou para mim um chamado, eu falo, é isso, eu estou muito velho, é isso. Velho? Não tenho mais idade para isso não. Mas é que se engana, sabe por quê? Porque quando Deus escolhe, Ele não quer saber quem é. Ele te escolheu. Se Ele escolheu, você simplesmente ouve o que Ele fala. Você pega e fala, ei, vem aqui, Senhor. Sabe por quê? Porque todas as broncas, todas as caminhadas que Ele estiver ordenando você fazer, sabe uma coisa? Você vai passar. Sabe por quê? Porque quem está passando e quem abre os caminhos é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aí nós olhamos para uma pessoa de idade e falamos, como que você é uma pessoa de idade para fazer tudo isso? E olha só o que Deus deu para ele, uma grande nação. E através dele começou a se multiplicar, e foi se multiplicando, e chegamos aonde? Outros conhecidos, foi falado aqui esses dias atrás, Moisés. Quem conhece a história de Moisés? Quem não sabe? Aleluia. Aí eu falo para vocês, quem era Moisés? Chamado por Deus, na onde ele foi chamado? Na sarça. Ardente para libertar os israelitas do Egito. Conheço muito bem essa história. Os pessoal estavam lá, era escravo, eu até brigo com a minha esposa, que muitas vezes as pessoas são aqueles fantoches do diabo.
que a gente fala. Sabe por quê? A gente vê aquelas pessoas fazendo essas coisas aí, e eles gostam. E se a gente fala para trás, o que o inimigo quer da gente? Quer nos usar. Aquelas pessoas jogadas na rua, recebem um chamado, preferem ficar lá. Sabe por quê? Porque eu vejo que eles falam, a porta larga para eles é uma felicidade. Porque muitas das vezes não querem o quê? Ir pela porta estreita. Eles não querem largar o eu e viver o que Deus tem para ele. E a gente sabe sobre Moisés. Êxodo 3, por favor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Horeb. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, um anjo, você vê, estava quase andando, apareceu-lhe um anjo, numa sarça, chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumiam. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Você imagina, essa palavra segue a gente a todo momento. A todo momento essas palavras nos seguem. E eu vi nesses dias, nos últimos dias, eu vejo que muitas vezes os pastores, os meninos que vão saber aqui no altar, esse dia mesmo vindo e dando oportunidade. Gente, o que é uma oportunidade? Sabe o que é isso, gente? É um chamado. Aleluia. Sabe, quando nós recebemos essa oportunidade, é o momento da gente colocar para fora o que Deus faz na nossa vida. É verdade. Sabe? A gente não pode negar, a gente precisa saber aquelas pessoas. Alguém quer uma oportunidade? As pessoas riam, não, porque todos querem. E sabe o que acontece? Quando alguém levanta a mão, ei, eu quero, mas de novo essa pessoa. Aí eu lembrei, sabe o quê? Da administração da Aline esses dias, sobre o orgulho. Sabe o que é isso? É o orgulho, porque a pessoa não quer, mas não quer que a pessoa vá lá também. Sabe? Em vez de falar, nossa, que legal, olha só, a mudança que a pessoa. Isso é um orgulho. A pessoa não quer e não deixa a pessoa. Nossa, de novo. O João. Vou chamar o João de novo. Cheio de testemunho. Nossa, por que Deus faz na vida dele, não faz na minha? Mas sabe por quê? Porque Deus faz isso na vida de cada um de nós. Só que quando a gente tem a oportunidade de poder testemunhar o que Deus faz, a gente prefere o nosso canto quer. A intimidade. A própria palavra diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Então, gente, vamos pegar, vamos falar para as pessoas, vamos fortalecer que cada testemunho que vocês dão é um testemunho, é uma força para essas pessoas. Entendeu? Agora, uma pessoa bem conhecida, eu peguei para poder falar para vocês, para tentar fortalecer vocês. Se essa pessoa não fortalecer o coração de vocês, Samuel foi falado nesse dia, eu até sei, quem foi que falou? Quem estava aqui ouviu falar sobre Samuel. E quantas vezes Samuel foi chamado? 4. Eu vou repetir porque a pessoa falou. Quantas vezes Samuel foi chamado? 4. E a pessoa respondeu 4 vezes. E quem não conhece a história de Samuel? Fala. Samuel. 1 Samuel 3, por favor. Vou ler esses versículos e vão entender. Jovem Samuel servia ao Senhor. Perante Eli, naquele dia, a palavra do Senhor era muito, muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujo olho já começava a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor, ele que estava a água. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Respondeu: eis-me aqui. Olha a palavra de novo aí: eis-me aqui. Então, quantas vezes a gente está ouvindo a palavra do Senhor e a gente nega ela? Quantas vezes a gente vê o Senhor nos chamando e a gente não fala: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. O que o Senhor quer que eu faça, Pai? Porque o chamado da gente é apenas o começo.
E se você levanta a sua mão e você ouve o Senhor e responde ao Senhor, Ele começa a trabalhar, Ele começa a mudar, e tudo que Ele te mandar e pedir para você fazer, já serve também, sabe por quê? É uma ordenança. Uma ordenança do Senhor serve para nós, sabe por quê? Uma responsabilidade. É para nós uma ordem. A gente tem que ouvir e servir ao Senhor. Porque a palavra também esses dias, o pastor estava falando aqui, né? E foi dito, deixa eu anotar, chamado é não se importar com o que vier falar de você. O importante é o que você falar para Deus. Você está vendo? Porque muitas das vezes, quantas vezes a gente escuta a palavra, poxa, todo dia na igreja, todo dia, o que tanto faz na igreja? Sabe o que acontece? Porque as pessoas não sabem o que a gente está recebendo aqui. E eu coloco isso novamente para vocês, como a gente vai levar a palavra para pessoas, as pessoas olham para nós e falam, não vem falar da palavra de Deus que eu conheço, eu sou a igreja, mas eu tenho o Senhor no meu coração. Como que eu tenho o Senhor no seu coração? Se quando um cristão vem apenas poder te abençoar com uma palavra, as pessoas falam, não vem falar de Deus que eu já conheço, eu sou a igreja. Gente, nós não somos uma igreja, nós somos um templo, o templo do Espírito Santo. A gente está todo momento de portas abertas para cada pessoa que me fala para nós, para a gente poder se encher. Às vezes, uma palavra que é falada aqui hoje, a gente ouve ela, amanhã a gente vai ouvir a mesma palavra, mas com um jeito diferente, sabe por quê? Porque a palavra vem vindo, a gente ouve, e quando Deus fala, é um cumprimento da palavra. Quantas das vezes as pessoas vêm aqui e falam sobre a mulher do fruto do sangue, bem conhecido? Se hoje eu falar para você da mulher do fruto do sangue, vocês vão ouvir e falar, nossa, glória a Deus, aleluia. Se amanhã alguém vir com a mesma palavra, vai ser totalmente diferente, você não precisa entender mais. Então, gente, para que se acovardar? Para que muitas das vezes a gente fala, eu estou todo dia na igreja, gente, é isso mesmo, a gente está na igreja. Importante, como Deus a palavra do Senhor, mais vai um dia na casa do Senhor do que ver lá fora. Mas também a gente tem que entender que nem sempre está aqui para nos encher se a gente não for lá para fora esvaziar. Muitas das vezes o chamado das pessoas, mas qual é o seu chamado? Meu chamado é porque eu sou um levita, porque eu sou um teatro, eu sou subigente. Nada para encher o nosso ego. Seja qual for o chamado de cada um de vocês, faça com amor, faça com perfeição, faça com responsabilidade, ordenança do Senhor, porque tudo é para a honra e glória de Deus. Nada disso é para nós. Isso é para poder se fortalecer cada vez mais, para que a gente possa falar. Hoje eu indo para trabalhar, fiquei uma noite muito triste, lá perto onde eu trabalho, sabe, tem uma academia lá, tipo pastor. Ninguém vê aquele senhor como pastor. E a gente descobriu que ele era um pastor, o jeito dele humilde, ele falando, ele orando, e descobriu que ele era um pastor. E acho que na sexta-feira, ele saindo da igreja, ele caiu no meio da rua. Não sei se alguém ficou sabendo. Ele sofreu um problema de coração, essas coisas e tal. E ele saindo da igreja, a 100 metros ele caiu. Começou a passar mal, as pessoas passam na rua, as pessoas estavam comentando até hoje, já quando as pessoas passavam, olha lá, um bêbado, um drogado, olha não sei o que, olha não sei o que, e deixou ele na rua. O que aconteceu? Quando a ambulância chegou, deu mais tempo, ele faleceu. Aí eu falei, poxa, se viu muitas vezes até dizendo para mim, porque muitas vezes a gente, quando vê uma pessoa drogada na rua, um bêbado, a gente fica sempre porque onde eu vi agora, eu falo assim, irmão, preciso de uma ajuda. Esse dia mesmo, já vou até falar para você um testemunho, nós estávamos vindo esse dia para a igreja, um carinha drogado junto com o outro, um levando o outro jogou o cara na rua e caiu. Aí eu olhei e disse, nossa, aqui, eu falei, adoro, mas aí, mas adoro, mas ó, o exemplo que Deus vai falar comigo, tá vendo? Hoje, se eu ver, eu paro o carro, só porque não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque isso serviu de exemplo para mim. Porque se eu quero ser hoje imagem e semelhança de Cristo, e se é isso que eu tenho que fazer, seja que for, é esse que a gente corre atrás, é esse pastor que a gente tem que chegar e na hora que estiver fazendo uma ajuda, a gente tem que falar para ele. Porque ajudar o próximo, como a gente ajuda o outro, por exemplo, ajudar qualquer um de vocês aqui, a gente ajuda. E aquele que vai lá fora. Isso serviu de exemplo, porque quando vê alguém preto ou caído, se eu puder chegar, pegar por sua mão, levantar e falar, e precisa de uma ajuda, dá seu endereço, deixa na porta da sua casa, se for precisar para consultar, eu vou levar.
Sabe por quê? Porque as pessoas querem olhar a gente totalmente diferente. Se ele disse, se ele dizendo, né? Mas voltando ao chamado, vou falar porque o tempo já está correndo. Jeremias, esse vai ser dizendo para muitas pessoas. Jeremias era apenas uma criança. Nós sabemos muito bem a história de Jeremias. E muitas das vezes a gente, uma pessoa, eu vou dizer, vou usar o exemplo da minha esposa hoje. Chega para mim e fala, Jacira, queria que você trouxesse uma palavra. Ah, mas eu? Ah, mas eu não sei, não, acho que eu não estou preparado. Gente, nós estamos preparados. Sabe por que nós estamos preparados? Porque Jeremias era apenas uma criança. E olha só o que ele falou. Jeremias 1, por favor. Está ali, ó. A mim veio. A palavra de Jeremias, Jeremias 1. A mim me veio, pois a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre materno, eu conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te construí profeta às nações. Então ele disse: eu? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irá, e tudo quanto eu mandar fará. Sabe por que isso? Sabe por que isso? Porque quando Deus nos chama, Deus nos escolhe, é Ele que vai nos usar. A palavra que vai sair da nossa boca não vai ser minha, não vai ser de vocês, não vai ser da pessoa, vai ser, sabe quem? O Senhor vai para tudo isso. Para que aí você vencer, sabe o que acontece? A gente tem que estar onde? Sendo fiel ao Senhor. Porque o chamado também não faz apenas de uma coisa. A gente tem que ter obediência. A gente tem que ter reverência. A gente tem que começar a ter a mudança. A gente tem que começar a orar mais, a gente tem que buscar mais. Porque quando Deus nos chama, Ele nos separa. A gente vive uma vida de cristão, a gente começa a viver uma vida diferente. O que a gente fazia não faz mais. A gente começa a olhar com a diferença, a gente começa a olhar as pessoas e pensar em ajudar, em vez de falar mal daquela pessoa, porque o crente verdadeiro não fala mal. E como foi falado, eu gosto de exemplo, que o meu pastor falou aqui para nós: se alguém está falando alguma coisa de você, você está fazendo isso? Se não está fazendo isso, por que você vai debater com a pessoa? Porque o que importa para nós é o que o Senhor sabe da nossa vida, e não o que os outros lá fora estão falando. Porque muitas das vezes a gente pode enfrentar isso mesmo. Muitas das vezes até os próprios cristãos, quando vê você se levantando, eles querem te derrubar. Fui falar desses dias, sabe o que? Vocês prestam atenção? A gente sabe, a inveja é algo muito ruim. A inveja é algo que eu acho que não sei porque isso é coisa realmente do inimigo. Muitas das vezes as pessoas não olham a gente com o olhar de Cristo, mas está na casa do Senhor, sabe para quê? Para ficar fuxicando, para poder falar mal, para poder falar: olha, você viu aquele irmão ontem? Ah, está se sentindo, não sei o quê. Gente, mas mesmo assim, se você ouvir, quando a pessoa vem falar de você, para você do mal do irmão, sabe o que você fala para ele? Não, Deus te abençoe, vamos orar junto com o irmão. Se o irmão está fazendo isso, vamos orar. Mas é o seguinte: não ajuda o irmão a falar, a difamar o outro irmão, mas ajude a ele em oração, ajude ele a ser a pessoa certa. Uma pessoa bem conhecida é algo que é muito forte que eu falo para vocês. Paulo, ou então Saulo de Tarso. É uma história muito linda. É uma história aí que muitas das vezes é reverência, porque para mim, porque agora vou falar um pouco para mim, já vou poder estar encerrando, porque Paulo antigamente era perseguidor. Quem conhece a história de Paulo sabe quem ele era e o que ele fazia. Isso, uma vez, eu nem conhecia a missionária Ana, ela estava chegando, nós conversando, ela falou: ela ficou sabendo um pouco da minha história, você parece que você é Paulo. Aí eu fui ver a história de Paulo e falei: sabe por quê? Que eu era perseguidor, realmente.
Um dia eu fui entrar numa igreja, e é uma igreja, como todo mundo conhece, que é mulher para um lado, o homem para o outro. Se você não tiver de terno, você não entra na igreja. Se você não tiver de sapato, não estiver bem alinhado, você não entra na igreja. Eu nunca vi isso. Eu acho que a casa do Senhor, a própria palavra diz que você tem que vir como você está. Eu acredito que se hoje chegasse ali no exato momento, entrasse agora ali uma pessoa, um morador de rua ali, viesse ali, e fosse entrar na igreja, não ia ser barrado. Com certeza o Simão ia abraçar ele, ia trazer ele para dentro, senta aqui, ia dar por fogo, porque a igreja do Senhor é desse jeito. Aleluia. E nesse tempo, eu era uma pessoa muito maldosa, eu era muito usado pelo inimigo. E o engraçado é que eu estava indo para fazer a maldade, e naquele momento, passei em frente àquela igreja, eu senti uma vontade de entrar. E quando eu fui entrar, os pessoal me barraram. Mas Deus estava ali. Eu acho que Deus já tinha plano na minha vida. Eu posso dizer que Deus tinha, porque, para quem não sabe, eu estava armado. Eu só andava armado. E onde 2, 3 homens iam me parar, me pegar pelo braço e me jogar para fora da igreja. Se eu não pudesse fazer nada, mas Deus, naquele momento, pôs a mão naqueles homens para que nada acontecesse. E eu, com a minha maldade toda, voltei na onde eu morava, reuni um time de pessoas, voltamos na igreja, trancamos todo mundo na igreja, metemos gasolina e fomos colocar fogo. Aí sabe o que aconteceu? No exato momento, um dos meus amigos, que ele gostava muito de colocar fogo nas coisas, nas pessoas, ele falou, é a hora. E eu acredito que ali Deus olhou para mim e falou, não. E todo mundo, vai, Deus, vai pela minha ordem, vai, eu. Não. E olha só, eu ia queimar uma igreja inteira de pessoas, só porque eu não tinha conhecimento. Eu não tinha hoje o que eu vivo hoje, pastor. Eu só pensava numa coisa. A única coisa que eu tinha no meu pensamento antigamente era de matar, roubar e de morrer. Eu não ligava para nada. Até o dia que o Senhor veio de frente do que eu falo. Uma história assim, que se vocês conhecessem, perguntam, como que pode uma pessoa hoje estar no altar falando na palavra do Senhor? Glória a Deus. E hoje eu vejo na palavra do Senhor, como mundo conhece, que a Bíblia, que o Lucas fala, esse é apenas um livro, mas abre ela, começa a ler, começa a meditar nela, e você vai ver que o Espírito Santo vem até você e faz uma mudança na sua vida. E no dia em que eu abri, comecei a ver, comecei a conhecer, a minha vida começou a mudar. E hoje, para a honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui no altar, hoje eu estou testemunhando, estou ajudando, estou falando a palavra de Deus, estou levando a palavra do Senhor para o lugar. Aí eu paro para pensar e falo, como esse Deus é maravilhoso. E como muitas das vezes, muitas pessoas não acreditam no Deus, na mudança que o Senhor pode fazer. Eu falo a mesma coisa, como que Deus transforma a água em vinho. Muitas vezes, sabe o que eu escutava as pessoas? Pau que nasce todo, morre todo. Mas o maior carpinteiro do mundo, quem é? Todo mundo sabe. Na mão dele, um pau torto se endireita. Na mão dele, as pessoas erradas começam a dar certo. Na mão dele, a água só corre para um lado. Porque a água que corre para o lado tem a coisa estranha. Então eu falo para vocês, quem é o Deus que você serve? Aleluia. Quem é o Deus que hoje eu sirvo? E esse, gente, é o chamado. Hoje a minha vontade, eu comentei ontem com a minha esposa, ela saiu desse culto, eu ouvi a minha pastora falando, já que eu faço o nome, pastora, que ela falou assim, se eu não conseguir uma alma através do Instagram, vocês vão ver só. E eu falei, ela vai conseguir não só uma, ela vai conseguir 2, 3, 4, mais almas. Porque, para quem não sabe, eu não sei, mas o meu chamado, quando eu comecei numa igreja, foi para ser mesa de som. E hoje eu tento sair, mas em todo lugar que eu vou, eu sou mesa. Todo lugar que eu sou mídia. E aí eu posso falar para vocês, um dia eu estava ali, e eu falei, vou largar tudo, vou parar. E eu vi, no momento que eu estava ali, eu ouvi a voz do Senhor falando, aqui não é o seu lugar é ali. Sabe por que eu tinha mais ouvido a voz do Senhor? E eu voltei. E assim, eu ouvi a pastora falar isso, eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque eu falei, ela vai conseguir muito amor, porque, para quem não sabe, através do Instagram, tem muitas famílias aqui na nossa igreja que foi chamada através do Instagram, através de uma mídia.
que muitas das vezes, muitas pessoas não dão valor. Mas, para quem não sabe, é muito importante uma mídia na igreja. Para quem não sabe, é muito importante uma pessoa que lava um banheiro numa igreja. É muito importante uma pessoa que, às vezes, apenas de poder ver um banco bagunçado, vai arrumar um banco, aquela pessoa se levanta do seu lugar para levar uma água para o pastor, para o irmão que está com sede. O mais importante é quando uma pessoa sabe que tudo que ele está fazendo, ele não vem se glorificar para ele, mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Porque muitas das vezes, não deixar o eu entrar. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Entenda que você está fazendo. Não é para mim, não é para o pastor, não é para o homem. Tudo que a gente for fazer é para o nosso Senhor, nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Então entenda que o chamado de vocês começa no momento que você levanta a mão e fala: eis-me aqui, Senhor. No momento que você aceita o Senhor como Salvador, pode ter certeza que muitas das vezes você não vai estar fazendo nada, mas você está ali para poder estar somando junto com seus irmãos na igreja. Mas você está se desviando daí para a esquerda, nem para a direita, você está voltando para trás, está retrocedendo, e você não está ficando seu canto quieto, mas você está ajudando, seja lá como for, e que você dá ouvido ao Senhor, a gratidão vai ser, sabe o quê? Uma nova vida, assim que o nosso Senhor voltar, um novo mundo que está construindo para nós, uma vida onde a gente nós sabemos que não vai ter sofrimento, não vai ter dor, é um lugar onde a gente, em todo momento, e eu lembro de Isaías, aquela passagem de todo momento, todos vão estar honrando e glorificando o Senhor, todo mundo, todos juntos falando: santo, 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 santo é o Senhor. É um lugar onde nós só podemos estar juntos. Glória a Deus. Um lugar onde todos foram chamados, todos estão para poder fazer a sua obra, a obediência, a gratidão para o Senhor. Não espere nada do homem, mas espere de Deus, porque é o que quer fazer. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Eu fico encantado com Deus, queridos, que para mim não há teologia melhor, não há palavra melhor do que a transformação de uma pessoa na presença do Senhor. Para mim, a maior riqueza, a maior prosperidade que Deus possa nos dar é ver uma vida transformada. Verdade. Por isso que eu glorifico a esse Deus. Talvez você esteja sentado aí e fale: mas uma palavra assim, eu preferia que fosse tal pessoa pregando, tal pessoa pregando. Não, queridos. Deus escolheu. A palavra do Senhor diz que quantos são chamados? Alguns. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados. Ou seja, o chamado é para todos. Mas os escolhidos são o quê? São poucos. E por que os escolhidos são poucos? Porque cabe a cada um de nós se deixar ser escolhido. Porque o chamado, queridos, é para que a gente coloque em prática e saibamos as nossas vocações. O chamado é para a vocação, mas o escolhido é para separados. Vou repetir: o chamado é para a vocação, para nós sabermos qual é a nossa vocação, aonde eu vou me sentir bem, aonde eu vou servir o Senhor. É na porta? É limpando a igreja? É no serviço missionário? É no evangelismo? Aonde eu vou servir o Senhor? Ajudar o próximo? É interceder? Isso é vocação. Mas os escolhidos, queridos, é aquilo que nós dedicamos a fazer para o Senhor. Porque, queridos, quem já viveu aqui, principalmente os homens, no tempo de escola, que nós vivemos isso, alguns chamavam assim: olha, vamos lá jogar futebol, enfim, vamos lá. E a gente chegava na quadra, Tiago, tinha uns 20 lá. Aí ia separar os times, né, Beto? Ia separar os times, mas nos times tinha aqueles que eram o quê? Escolhidos. E os melhores todo mundo queria, eram os primeiros. E os mais ou menos ruinzinhos? Ficava lá por último. E alguns ainda falavam: sobrou ele. Mas quando o chamado foi para todos, mas sobrou ele. Então fica com você. Não precisa, tinha até uns que rejeitavam. Não, meu time já está completo. Ei, qual que você quer ser?
Apenas os chamados ou o escolhido? Não, eu estou falando sério. Qual que você quer ser? Apenas o que foi chamado ou o escolhido? Então, para que você seja o escolhido, se destaque na presença do Senhor. Faça a diferença na presença do Senhor. Opa, eu estou aqui, eu fui chamado, mas eu quero ir além do chamado. Amém, queridos? José, ele não foi chamado por Deus. Quer dizer, ele não foi chamado pelo homem. José, ele foi chamado pelo homem, mas foi escolhido por Deus. Olha só o que Deus fez na vida de José. Por que, pastor, ele não foi escolhido? Não, porque ele foi chamado por Deus. Por que, pastor? Porque os irmãos jogaram ele fora. Ele foi vendido. Lá no meio alguém escolheu ele. Veio lá Potifar e falou: eu quero aquele ali, ó. É um escravo, eu quero ele. Mas ele se dedicou na escolha que foi feita por ele. Porque ele tinha uma vocação. E ele exerceu a vocação através do chamado, escolhido pelo homem. Então, queridos, quando Deus está aqui, o pastor, está aqui o líder, ele olha daqui e vê alguém que tem um chamado se destacando, ele vai separar você. E dentro daquilo que você se destacou, Deus vai te usar cada vez mais. Embora você talvez não se sinta capaz, porque Jeremias teve um chamado, mas ele falou: Senhor, ai de mim. O que eu vou falar, Senhor? Não, o Senhor falou: não, eu te escolhi, sou eu que vou te capacitar. Moisés também, quando foi chamado e escolhido pelo Senhor, falou: Senhor, olha, eu sou pesado de voz, ou seja, eu sou gado. Deus falou: não, eu te escolhi e eu vou preparar alguém para te usar, para estar ao teu lado. Mesmo que nós tenhamos medo, Deus prepara alguém para andar ao nosso lado. Porque você tem um chamado de Deus e é um escolhido de Deus. Amém? Que nesta noite nós saiamos daqui, e irmã Marcelina falou: olha, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu não sei como eu vou fazer, mas eu ouvi o teu chamado, eis-me aqui. Então, querido, o Senhor vai nos capacitar. Amém? Peço que a igreja coloque em pé. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, às 20 horas, com mais um tema, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Vem cá, presbítero, juntamente com o pastorzinho. Vamos orar, agradecendo esse culto. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós damos graças a Ti pela oportunidade de estar na Tua presença mais uma vez. Senhor Jesus, nós ouvimos sobre chamado hoje, que nós possamos, como escutamos a Tua voz hoje, responder a esse chamado, e não rejeitar a esse chamado, mas sim dizer sim, assim como os seus servos disseram sim uma vez, e entraram para a história como servos fiéis de Deus. Que nós possamos dizer sim para o seu chamado todos os dias, quando o pecado bater na nossa porta, nós possamos dizer sim para o seu chamado, Senhor Jesus, e negar qualquer oferta que não vem do céu. Que só abençoe a vida dos meus irmãos, nos leve em paz para os nossos lares, abençoe a saúde de cada um aqui, que o Senhor cuide de nós, abençoe o nosso pensamento, o nosso coração, que cada palavra ministrada aqui por esses dias entre, faça morada em nosso coração, para que possamos ser filhos melhores. Nos leve em paz para os nossos lares, e que a consciência, a satisfação em Ti, Pai, e nada mais seja tudo aquilo que nós buscamos. Nós damos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém.